E se o sermão mais conhecido da história fosse na verdade um aviso divino? E se Jesus, ao subir aquele monte, não estivesse apenas oferecendo consolo, mas traçando uma linha invisível entre o céu e o inferno? Você já sentiu isso, não sentiu? Que as palavras de Cristo não são apenas ensinamentos suaves, mas fogo disfarçado de luz. Uma tensão sagrada pulsa dentro das bem-aventuranças, como um julgamento oculto escondido na poesia. Ao final desta jornada, você entenderá por que o Sermão da Montanha pode ser a mensagem mais inquietante que Jesus já pronunciou, e como sua eternidade pode depender de uma única escolha escondida ali dentro. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. As pedras do monte não cedem ao passo. Elas ferem, cortam, mas Jesus sobe sem hesitar. Não há sombra de dúvida em seus olhos. Cada passo carrega o peso de um decreto que o mundo ainda não entende. A multidão o segue, mas não sabe para onde está indo. Homens calejados, mulheres em silêncio, crianças nos ombros dos pais, todos com os olhos fixos naquele homem que subia como se estivesse entrando em outro mundo. E de fato, estava. Naquele dia, a colina não era uma colina, era um limiar. O céu sobre o monte parecia dividido. De um lado, um brilho branco e suave. Do outro, nuvens como carvão, prenúncio de uma tempestade que não viria do céu, mas do Espírito. Ali, entre luz e sombra, Jesus se assentou. E quando ele se senta, não é para descansar, é para julgar. Porque na linguagem secreta de Deus, todo monte é tribunal. O Sinai foi fogo e trovão. O Carmelo foi altar e confronto. E agora este monte sem nome torna-se eternidade condensada em poeira. A multidão não percebia, mas aquele momento era cósmico. O tempo segurava a respiração. Os anjos se enfileiravam ao redor, invisíveis, e as palavras que estavam prestes a sair de sua boca não seriam apenas palavras. Jesus não falaria como um profeta. Falaria como quem é o próprio critério do julgamento. Ele não carregava tábuas nas mãos, carregava o reino no coração, e em vez de gravar leis em pedra, ele gravaria destinos nas almas. Bem-aventurados os pobres de espírito. A frase caiu como sussurro, mas desceu como espada, como se cada palavra tivesse duas lâminas, uma de consolo e outra de condenação. Quem ouvia com os ouvidos achava bela, mas quem ouvia com o espírito tremia, porque o que ele estava dizendo, com voz serena, era que o reino dos céus não é para os fortes nem para os justos de aparência, mas para os que se reconhecem vazios, humilhados, despidos diante de Deus. E isso não era poesia, era um veredito. O Sermão da Montanha não era um discurso para a paz social. Era uma divisão cósmica, um novo Gênesis, onde as palavras recriavam o mundo à imagem do reino. Aqueles que estavam ali, sem saber, estavam diante de uma escolha: receber aquela palavra como vida, ou rejeitá-la como juízo. Quantos entenderam? Quantos perceberam que estavam diante do trono de Deus, mesmo sem colunas, templos ou sacerdotes? Porque ali, sobre a terra, Jesus falava, mas era o céu que julgava. Há algo aterrador no modo como ele começa o sermão. Não exige, não acusa, mas oferece. E é aí que mora o terror sagrado, porque a oferta divina é também um espelho. Cada frase revela o que está dentro. Cada bem-aventurança expõe uma ausência, uma fome, uma ferida. E o que está sendo oferecido é o céu. Mas só para quem estiver disposto a atravessar a alma inteira de joelhos. Você percebe isso? Que o Sermão da Montanha é mais do que ensino? É uma convocação. Não para entender, mas para se dobrar. Não para admirar, mas para se transformar. E quem ouve, ou se rende, ou endurece, Jesus falava com amor.
mas o que ele dizia, dividia. A primeira frase já era um portal, e quem entrasse jamais voltaria o mesmo. Há algo que poucos percebem. Jesus poderia ter falado à beira do mar, poderia ter ensinado nas sinagogas, nos campos ou nas praças das cidades, mas ele escolheu um monte. E esse detalhe, que parece geográfico, é na verdade profético, porque os montes na Bíblia nunca são neutros. Eles são palco de decisões eternas, tronos invisíveis onde Deus fala, e o homem ouve ou se afasta para sempre. No início da aliança, foi no cume de um monte que Moisés encontrou a palavra de Deus. O Sinai tremia, havia fogo, relâmpagos e uma voz que fazia até as pedras estremecerem. Ali, Deus escreveu em pedra aquilo que exigiria sangue. Era a lei, era justiça, era a separação entre o sagrado e o profano. Mas agora, um novo monte e um novo homem. Não mais trovões, mas silêncio. Não mais fogo, mas luz serena. Não mais pedra, mas carne. Jesus não sobe sozinho como Moisés. Ele sobe cercado de pecadores, enfermos, famintos, sedentos de algo que nem sabiam nomear. E ali, ele não repete a lei. Ele a revela por dentro, como se dissesse: agora eu sou a lei. O monte onde Jesus fala é o espelho do Sinai, mas também seu cumprimento. Se o primeiro monte separava o povo do fogo, este novo monte aproxima os pobres do rosto de Deus. Mas cuidado, a aproximação também é julgamento, porque quanto mais perto da luz, mais as trevas se revelam. E quanto mais doce a palavra, mais severo é o seu silêncio quando rejeitada. O povo estava ouvindo com os ouvidos, mas o que Jesus dizia era destinado aos corações. Não penseis que vim abolir a lei, mas cumpri-la. O Sinai gravou mandamentos. O novo monte grava escolhas, porque o que Jesus estava fazendo ali não era apenas ensinar, era separar. Como um sacerdote oculto, ele discernia os espíritos, não por ritos exteriores, mas por palavras que desnudavam o interior. O monte se tornava altar. Cada coração um sacrifício possível e cada frase uma sentença. E ali, no meio do povo, Jesus falava como quem vê além do tempo. Enxergava o que estava escondido, despertava o que estava adormecido, julgava o que parecia irrepreensível. Era um sermão e um tribunal. Os rostos ao redor tentavam compreender, mas havia uma tensão no ar que não vinha da brisa. Era o Espírito, sondando, dividindo, revelando. Você consegue imaginar isso? Estar ali, ouvindo palavras suaves e sentir que o mundo está sendo reordenado dentro de você? É assim que Deus fala quando não quer apenas instruir, mas transformar. Porque o monte não era apenas um local elevado, era uma fronteira invisível entre dois reinos. De um lado, o reino dos homens, preocupações, aparência, orgulho, medo. Do outro, o reino de Deus, verdade, pureza, justiça que brota de dentro. E a voz que ecoava entre esses dois reinos era a voz do rei, um rei que falava sem coroa, sem cetro, sem exército, mas cuja autoridade rasgava os céus. E você, se estivesse ali, teria entendido? Teria percebido que estava diante de um novo êxodo? Que aquela subida era um chamado para sair da escravidão invisível e entrar na terra prometida do Espírito? Ou teria ouvido, como quem ouve poesia, admirado, mas não transformado? Porque Jesus não falou para ser aplaudido, falou para dividir o tempo, falou para marcar o eterno. Ele não começou com uma ordem, nem com uma acusação. Começou com uma promessa, mas não uma promessa comum, uma promessa selada em mistério, feita não aos fortes, mas aos despedaçados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não parece julgamento, mas é.
Porque logo ali, na primeira frase, Jesus já separa os que herdarão o reino dos que jamais o verão, não por status, nem por obras, mas por uma condição interior que o mundo rejeita: o esvaziamento. Aos olhos humanos, são os fracos, os vencidos, os inúteis. Aos olhos de Deus, são os reis do céu. E assim começa o código sagrado das bem-aventuranças. Não uma lista de consolos, mas um mapa espiritual invertido. Um espelho que revela quem é de Deus e quem ainda está nas sombras. O mundo celebra os autossuficientes. Jesus proclama os que choram. O mundo exalta os poderosos. Jesus exalta os mansos. Cada frase é uma ferida aberta na lógica humana. Cada promessa, uma exigência oculta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas que tipo de terra? Que tipo de consolo? Não é um prêmio terreno, é uma herança invisível, destinada aos que já morreram para si mesmos. Você percebe o paradoxo? Os bem-aventurados são os que perdem aqui, para herdar lá. São os que sangram, mas não desistem. São os que dobram os joelhos. E por isso ficam de pé diante de Deus. Cada bem-aventurança é uma chave. Mas não abre portas de ouro, abre feridas. Porque para ser bem-aventurado segundo Jesus, é preciso ser despido, humilhado, esvaziado. E ainda assim, amar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não justiça como vingança, justiça como santidade. Uma fome que o mundo não sacia. Uma sede que só o Espírito reconhece. E no centro de tudo, uma troca. Os que renunciam ao mundo recebem o reino. Mas há um segredo escondido aqui. Jesus não está apenas prometendo, está avisando. Porque quem não tem essas marcas não herdará nada. As bem-aventuranças não são belas frases para quadros de parede. São critérios de julgamento. São descrições dos cidadãos do reino. E se você não se reconhece nelas, é sinal de que ainda está fora. As últimas bem-aventuranças revelam isso com clareza. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. É aqui que tudo se revela. Seguir Cristo não é conquista, é perda, é cruz, é ser odiado por causa da verdade. O reino dos céus não é dado aos que vencem no mundo, é dado aos que são esmagados por ele, mas não negam a luz. Você vê agora? As bem-aventuranças não são conforto, são convocação. Um código espiritual para discernir os vivos entre os mortos. Uma linguagem que o mundo chama de fracasso, mas que o céu reconhece como glória. Quantas vezes você leu essas palavras, sem perceber que elas estavam julgando sua alma, não com gritos, mas com promessas tão profundas que só os humildes conseguem ouvi-las sem fugir. Depois das promessas, Jesus muda o tom. As palavras ainda são suaves, mas agora cortam com outra lâmina. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas logo em seguida, uma advertência sussurrada como um trovão abafado. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Se a luz se esconder, quem verá o caminho? Não parece um aviso, mas é um dos mais aterradores do Evangelho, porque Jesus está dizendo, com doçura e precisão, que é possível ter recebido o dom e ainda assim perdê-lo. É possível ter sido luz e acabar em trevas, e não por acidente, mas por escolha. O sal, na linguagem espiritual, é o que preserva, é o que impede a corrupção, é o que dá sentido às coisas. Quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está dizendo, vocês são os que impedem o apodrecimento do mundo. Mas o que acontece quando o sal se torna insípido? Ele não serve nem para o esterco. É jogado fora, pisado. Não há como regenerar um sal que perdeu sua essência. É possível ouvir isso,
e não tremer, é possível seguir Jesus apenas de nome e ainda assim ser lançado fora por não ter mais gosto de céu. E a luz? Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Mas quantos vivem assim? Com fé disfarçada, com caridade abafada, com a chama quase apagada pelo medo, pelo orgulho, pela indiferença. É possível ser chamado de luz e ainda assim não iluminar nada, porque a luz que não brilha se torna treva ainda maior. E isso não é sobre os outros, é sobre nós. Quantas vezes ouvimos a palavra e seguimos vivendo como se nada tivesse sido dito? Quantas vezes deixamos a luz se esconder para não incomodar, para não parecer fanático, para não sofrer? Mas a verdade é simples e terrível. O mundo não precisa de cristãos invisíveis. O mundo apodrece por falta de sal, se afoga por falta de luz. E Jesus, no meio do sermão, já antecipa o juízo. O dom não é garantia, a eleição não é escudo, a aparência não é salvação. Há uma palavra que queima nas entrelinhas desse trecho: responsabilidade. Quem recebeu terá que prestar contas. Quem foi aceso será cobrado se apagar. E não há neutralidade. Não existe cristão em stand-by. Ou você é sal que conserva, ou você é pó pisado, ou você é luz que guia, ou treva que confunde. Jesus está dizendo isso a todos que o seguem. Vocês foram feitos para transformar. Mas se permitirem que o mundo os transforme, não restará nem memória da graça que receberam. É duro ouvir isso, mas mais duro será estar diante dele um dia e perceber que a luz que um dia ardeu se apagou diante do trono. Você já se perguntou, a sua fé ainda tem sabor? Sua vida ainda ilumina? Ou está vivendo com o rótulo da luz, mas por dentro só escuridão? Até aqui, Jesus havia falado de bênçãos, sal, luz. Agora ele muda o eixo e o que começa a se revelar é aterrador. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A multidão estremece por dentro, porque os fariseus eram o padrão. Homens que jejuavam, ofertavam, conheciam as Escrituras. Externamente, eram irrepreensíveis. Mas Jesus aponta além do visível. Ele não fala da roupa, não fala do rito, fala da raiz. A justiça do reino não é feita de gestos, é feita de intenção, é feita de verdade no oculto. E então, com uma calma devastadora, ele começa a reinterpretar a lei. Não como quem a nega, mas como quem a revela por dentro. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo, todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu de juízo. Silêncio. A ira silenciosa, o ressentimento escondido, o desprezo disfarçado. Aos olhos de Deus, tudo isso é assassinato. O julgamento não espera a faca. Ele começa no primeiro olhar envenenado, na palavra não dita, mas desejada, no veneno que o coração engole com prazer. O mundo julga o gesto, Deus julga o impulso. E Jesus continua, com precisão de cirurgião espiritual. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quantos ouviram isso e desviaram o olhar em silêncio? Porque o que antes era pecado quando visível, agora é juízo quando concebido. Não é mais o corpo que peca, é o pensamento. Não é mais o ato, é a intenção. E isso muda tudo, porque agora ninguém está isento. Até o mais puro por fora, se sujo por dentro, já se condenou. Jesus está dizendo: não basta parecer justo, é preciso ser puro. Mas quem pode isso? Quem consegue viver assim, com o coração exposto como vitral diante do sol? Quem consegue vencer essa guerra interior? Jesus sabe, e por isso ele vai além. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. Isso não é literal, mas é real.
Ele está dizendo: faça o que for preciso, mas não brinque com a condenação. A salvação é uma urgência. O pecado oculto é uma bomba relógio, silencioso, invisível, até que destrua tudo. E nesse ponto do sermão, já não há mais como fugir. O ouvinte percebe: a palavra de Jesus não informa. Ela corta o orgulho, corta a máscara, corta a ilusão de que ser bom é suficiente. Porque o reino não é para os que parecem corretos, é para os que lutam no escuro do coração. É para os que se confessam impuros, mas não se rendem. Você sente isso? Essa tensão entre o que você mostra e o que você guarda, entre o gesto religioso e o pensamento impuro, entre o amém no lábio e a inveja silenciosa no peito. Jesus está dizendo: tudo isso será julgado, não diante dos homens, mas diante do Pai, que vê o que está oculto. E a pergunta que fica é se você ainda acredita que o inferno está só para os que cometem crimes, ou se já percebeu que o inferno começa em pensamentos não confessados. Não há mais escapatória. Depois de desmascarar os gestos, Jesus agora aponta para o núcleo, o ponto mais profundo, o altar e o campo de batalha da alma, o coração. Mas o que é o coração, segundo o olhar de Deus? Não é o sentimento, não é o romantismo, é a sede da vontade. É o lugar onde se decide amar ou odiar, servir ou rebelar-se. E o que Jesus faz no Sermão da Montanha é cortar o véu, arrancar as cortinas da alma e revelar que o julgamento não começa nos atos, começa ali. Se alguém se encoleriza contra seu irmão, será réu. Se alguém olha com desejo impuro, já adulterou. Essas palavras não apenas corrigem, elas denunciam. O coração é um templo ou um calabouço, é morada da graça ou cova de serpentes. E só Deus sabe o que há lá dentro. O mais justo aos olhos do mundo pode estar podre por dentro. O mais simples, o mais esquecido, pode estar aceso como brasa viva aos olhos do Altíssimo. Então, Jesus diz algo que, se ouvido com atenção, deveria nos lançar ao chão. Se vais oferecer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e reconcilia-te primeiro. A oferta não vale nada se o coração estiver manchado. Nem o sacrifício é aceito se o perdão foi negado. Isso é radical. Isso é fogo. Porque Deus não aceita adoração que não venha de um coração limpo. Ele não se deixa enganar por hinos, nem por promessas. O julgamento é íntimo. E é por isso que Jesus fala com tanta urgência. Reconcilia-te depressa com teu adversário, antes que sejas entregue ao juiz. Você percebe? O juízo não está no futuro distante. Ele já começou. A maneira como você ama, como perdoa, como fala em segredo, como olha, como pensa, como deseja, tudo isso está sendo registrado. Não há neutralidade no coração. Ou ele está submisso, ou está em rebelião, ou é altar, ou é cova. E a pergunta que se ergue como uma espada é esta: o que o seu coração cultiva no escuro? Você diz amar a Deus, mas o que sente quando ninguém está olhando? Você vai à missa, mas alimenta rancores antigos como se fossem troféus. Você reza, mas carrega dentro de si julgamentos, comparações, vaidades que não seriam aceitas nem pelos homens, quanto mais por Deus. Jesus não quer as mãos limpas, quer o coração queimando. E se esse coração estiver cego, endurecido, impuro, não há gesto exterior que o salve. O inferno não é apenas para os que matam, roubam, cometem escândalos. Ele está sendo cavado, dia após dia, no coração que se recusa a perdoar, no desejo que se cultiva em segredo, na mentira que se conta a si mesmo. E o mais tremendo, não há nada oculto que não venha à luz. Tudo será revelado, tudo será trazido diante do trono. E o que hoje parece pequeno, amanhã será prova de juízo. Você consegue sentir o peso disso? Que o céu e o inferno
começam no coração e que talvez agora mesmo Deus esteja olhando para dentro de você e vendo algo que ninguém mais vê. A essa altura, muitos já estavam inquietos, não porque Jesus gritasse, mas porque ele olhava para dentro como quem enxerga o que ninguém mais vê. E então ele toca na ferida mais escondida. A sede de reconhecimento, a fome de ser visto, a necessidade de aplauso, até nas coisas de Deus. Guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ali no monte, cercado de olhos humanos, Jesus revela o maior segredo da espiritualidade verdadeira. Ela acontece no oculto, onde só Deus está. O mundo religioso da época era movido por visibilidade. Túnicas longas, orações em voz alta, rostos abatidos nos jejuns, para que todos vissem seu sacrifício. Mas Jesus desmonta tudo com um único gesto. Ele fecha a porta. Tu, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que vê no secreto. Não é uma metáfora, é um comando espiritual, porque o verdadeiro lugar da fé é onde ninguém vê, onde não há plateia, onde não há palmas. A alma se revela no escuro, e é ali que Deus escuta. O que fazemos quando estamos sozinhos? Como pensamos? Como falamos com Deus quando não há música, nem câmeras, nem liturgia? É ali que a eternidade começa a ser moldada. Você pode impressionar o mundo, pode construir uma reputação espiritual, pode parecer santo, mas diante de Deus, tudo isso desmorona. Se no oculto você estiver vazio, Jesus está ensinando uma liturgia secreta, uma religião do invisível, onde a esmola só é válida se for silenciosa, onde o jejum só tem valor se não for exibido, onde a oração só alcança o céu, se não buscar aplausos na terra. Teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Essa é a promessa, mas também o aviso, porque se o Pai vê o que está oculto, também julga o que está oculto. O mesmo quarto onde você dobra os joelhos. Pode ser o campo de batalha onde sua salvação está sendo decidida. Ali, sem plateia, sem filtro, sem distrações, a alma mostra quem é. E nesse ponto do sermão, tudo se intensifica. Jesus está formando guerreiros do silêncio, discípulos que oram quando ninguém exige, que jejuam quando ninguém observa, que doam quando ninguém agradece, porque o reino não é dos performáticos, é dos que vivem diante do Pai, mesmo quando tudo ao redor os ignora. E você? Como está o seu oculto? Existe oração quando não há necessidade? Existe jejum sem data marcada? Existe caridade sem publicação? Ou será que tudo o que você faz é só luz artificial tentando parecer chama divina? Jesus está dizendo: o que você faz no secreto determina o que será revelado no dia final. E nesse dia as máscaras cairão, as aparências ruirão, e só restará o que você construiu entre quatro paredes, com o coração prostrado diante do invisível. Ali no escuro, o Pai vê. E o que ele vê, ele pesa. Depois de tanto falar em segredo, Jesus se levanta no monte. E diante de uma multidão ofegante, dividida entre admiração e temor, ele abre a porta final. Entrai pela porta estreita. Silêncio. Não há mais doçura. Não há mais metáfora. Agora é decisão. A estrada foi revelada. E há apenas duas. Uma larga, espaçosa, confortável, por onde muitos passam sorrindo, aplaudidos, festejados. E uma outra, estreita, sufocante, oculta, que poucos encontram, e menos ainda têm coragem de seguir até o fim. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Não há como suavizar isso.
A vida eterna é para poucos. Não porque Deus exclua, mas porque muitos recusam o preço. O reino não é para os que apenas ouvem, é para os que obedecem até sangrar. E então ele vai além. Fala de falsos profetas, de árvores que parecem belas, mas dão frutos podres, de casas bem construídas, mas sobre areia. Tudo converge para o mesmo ponto. Não basta parecer discípulo. Não basta ouvir a palavra. É preciso edificar sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E o que é essa rocha? É a obediência, é o abandono da vontade própria, é a fidelidade quando todos se afastam. Porque o vento vai vir, a chuva vai cair, a tempestade será impiedosa, mas só as casas fundadas na obediência sobreviverão. As outras, Jesus é implacável. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Não é apenas um aviso, é uma profecia. Jesus está dizendo que virá um dia em que tudo será testado, e nesse dia a verdade será revelada. Quem era sal e quem apenas parecia, quem era luz e quem só refletia claridade emprestada. A porta estreita é o Cristo, a rocha é o Cristo, a palavra é o Cristo. E quem não estiver inteiramente edificado nele, cairá. Não importa se falava de Deus, se pregava, se cantava, se fazia milagres. Porque ele também disse, com olhos de fogo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E eu lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagine ouvir isso dos lábios daquele que agora fala com tanta ternura. Imagine estar no monte, admirando as palavras, e no fim, ser contado entre os que caíram com estrondo. Esse é o clímax, a decisão que não pode mais ser adiada, o veredito que não será negociado. Jesus fecha o sermão como quem sela um livro sagrado. E cada ouvinte, ali de pé, diante dele, sabia: ou sigo esse caminho agora, ou o perdi para sempre. A multidão começava a dispersar. Ninguém aplaudia, ninguém sorria. Não havia música, não havia celebração, porque o que tinham ouvido não era um discurso, era um julgamento pronunciado com a voz de um cordeiro e a autoridade de um rei. O monte agora parecia outro, não era mais uma colina, era um tribunal invisível. Cada um descia com os passos pesados, não pelo cansaço do corpo, mas pelo peso da alma confrontada. Jesus não havia gritado, não havia ameaçado, mas suas palavras tinham sido mais afiadas que lâminas, mais precisas que setas, porque o que ele pregou foi a anatomia do céu e do inferno, a porta estreita, o fogo oculto, a luz que julga, o sal que se perde, a casa que desmorona, o coração que Deus vê no escuro. O Sermão da Montanha não foi um convite à reflexão, foi um ultimato eterno. Agora, a decisão não pode ser adiada. Ou você desce do monte transformado, ou desce condenado em silêncio, com a alma intacta, mas já ferida. A advertência foi feita. Em amor, sim, mas sem suavidade, e ela continua ecoando até hoje. Na sua vida, na sua rotina, no modo como você fala, como você pensa, como você olha para os outros no secreto da alma, porque o Pai ainda vê no oculto, a rocha ainda está firme, a porta estreita ainda está aberta, mas o tempo está passando. O tempo da construção silenciosa está acabando, e quando a tempestade vier, e ela virá, tudo será exposto. Tudo o que parecia fé, tudo o que parecia luz, tudo o que parecia suficiente, será testado, e ou ficará de pé, ou será engolido pela própria aparência. Hoje você precisa escolher:
continuar vivendo com uma fé morna, sem raiz, sem cruz, ou dobrar os joelhos agora, antes que a rocha se torne pedra de tropeço. Porque o Sermão da Montanha não é poesia, é julgamento. E o julgamento já começou. A voz de Jesus ainda ecoa, entre a luz e a sombra, entre a brisa e o fogo, entre o sim e o não. E a pergunta final que fica é esta: você está construindo sobre a rocha eterna ou sobre a areia que desmoronará no juízo final? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas revelações que o céu ainda guarda. Escreva nos comentários: Senhor, constrói minha casa sobre a rocha. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda caminha pela estrada larga, antes que seja tarde.